Olá novamente, meus amigos agentes de viagem, internautas, turistas. Aqui é o Ângelo para mais um bate-papo sobre outro destino nacional. Eu queria fazer agora alguns vídeos sobre a região central aí do Brasil, Brasília, né, em torno. Eu estava fazendo levantamento, inclusive Eliana Barbosa, guia de Brasília, fantástica. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre lá, é a pessoa certa para vocês procurarem, me ajudou muito aí. E aí eu resolvi fazer por partes. Porque, enfim, se eu fosse falar tudo de uma vez, ia ficar igual o Rio de Janeiro. Você fala do estado inteiro e a coisa fica meio confusa. Então nós temos saídas de Brasília para o norte, por sul, centro-oeste, né, sul-sudeste. E aí dá para sair pelas rodovias para a gente poder se orientar um pouquinho melhor. Tá? Então esse aqui é um vídeo mais voltado para quem está em Brasília. De repente está passando uns dias lá, você mora em Brasília, né, na região, para você poder sair um pouquinho nesse pós-pandemia aí, para a gente poder pelo menos passear um pouquinho. Quem viu meus vídeos de São Paulo viu que temos coisas aí para fazer desde 20, 30, 40, 70 quilômetros de São Paulo até sair do país. Bom, Brasília dispensa apresentações, né? Nossa capital nacional, federal. Eu vou fazer outro dia, eu vou fazer um vídeo só sobre Brasília. Vamos fazer um tour em Brasília, porque tem muita coisa para ver lá. Se eu começar a falar de Brasília agora, aqui a gente vai ficar só na cidade e não vai dar tempo. Tá? Então o que eu queria fazer? Além de quem mora em Brasília já conhece, né, toda a vida noturna que ela proporciona, todos os restaurantes, né, Lago Paranoá, né, e você tá nas asas ali, quem anda ali conhece bem a região. Vamos falar um pouquinho das BRs, hoje eu quero falar da BR-060, que ela vai em direção para Goiânia, praticamente. Então você saindo dali, né, de Brasília pela BR-060, você tem ali já logo Alexânia, 70 quilômetros de distância mais ou menos, e é uma região legal, porque não é muito longe. Você tem uma série de hotéis fazendas ali, inclusive estão construindo outros, né? Tem o Cabugi, tem o Vila Venuti, enfim, que são mais conhecidos. A Rede Tauá está construindo um lá também, um resort, né? Para quem estiver em Brasília vai ser uma opção legal. Então uma coisa que dá para você passear e voltar, passar um final de semana, alguns dias. Então você tem algumas opções relativamente próximas ali. Isso falando de BR-060. Tem saindo pela 70, pela 80, pela 10, 20, 30... 40, enfim, existem BR saindo por todo o entorno da cidade. No caso da 60, depois sai de Alexânia, você vai seguindo mais uns quilômetros, você tem uma outra cidade chamada Abadiana, é isso, né? Abadiânia. E ali o pessoal que mora ali se encontra, eu fui descobrir depois, eu não sabia disso. Eles se encontram muito num posto que tem ali, na verdade tem 2 postos ali que o pessoal vai muito, que eles vão para almoçar, para passar o dia, né? Que é o Gerivá, e do lado tem o Route 060, que é um posto baseado naqueles postos americanos que na Rota 66, que o pessoal vai passear de Harley para cima e para baixo. A proposta desse posto aí do Route 60 é esse daí, ok? E aí quem não quiser mais isso, quiser uma coisa um pouquinho mais tradicional, você tem o Gerivá do lado, que também é uma delícia, o pessoal vai lá para almoçar, para jantar, para passear, você faz um bate-volta legal aí, a pouco mais de 100 quilômetros de Brasília. Se você seguir aí, a 060 ela termina em Anápolis. Anápolis é uma cidade muito gostosa, ela é um pouquinho mal utilizada, mal aproveitada, digamos assim. Ela tem muito parque, praças, né? Essa coisa de natureza, né? As coisas do Cerrado, eles proporcionam muito isso. Se você pensar também, as cidades que tem em volta ali, uma série delas, elas têm muito elas têm uma estrutura muito voltada para isso, elas são muito planas, tem muitos parques e praças bonitos, muito bem cuidados, né? Infelizmente, São Paulo, a gente dificilmente acha essas coisas aqui, até pela população, terreno, enfim, existem outros problemas envolvidos aqui, tá certo? E aí você chegando por ali, entre Anápolis, chegando perto ali, depois que você passa de Abadiana, você tem algumas fazendas também. Então, além dos hotéis, resorts, hotéis, fazendas, tem algumas fazendas com passeios de ecoturismo. Tem muita opção por ali, tá bom? E aí você passou ali, depois de Anápolis ali, né? Você vai rolar mais uns 60 quilômetros ali, você chega em Goiânia, que é a capital de Goiás. Goiânia dá para passar uns dias assim. Já me perguntaram, mas não tem o que fazer em Goiânia? Tem muito. Você tem ali o zoológico com o Lago das Rosas,
você tem o Flamboyant, né, que é um espaço hoje, antigamente era um shopping, e aí usaram essa área desse shopping para fazer tudo, né, de centro de compras, lagos, pista de ciclismo, de Cooper, tudo que você pode imaginar para você passar um bom dia. Fora que a vida noturna deles também, né, você pega a Praça Tamandaré ali, a Praça do Sol, né, a Catedral Metropolitana, o Parque Aquático, inclusive tem um lá, você tem muita coisa para fazer, então dá para passar uns dias ali. Se você pensar bem, né, você sai de Brasília, pode pegar um hotel fazenda no meio do caminho, passar uns dias, dali você desce, vai passear em Goiânia, se você for rodar mais uns 100 e poucos quilômetros para frente, você já está em Caldas Novas, que a gente já falou em outro vídeo. Então, seguindo pelo 060, você tem muita coisa. E aí, nos outros vídeos, eu vou falar para vocês das outras rodovias e outros destinos, né, que você tem, né, outros pontos de interesse turístico que você tem para visitar. Né, como você tem um parque aquático ali, Águas Correntes, né, que você vai por outra rodovia, não é muito longe dali. Você tem uma região de cerrado ali, indo como se fosse em direção a Cuiabá, com um monte de parques, praças, cachoeiras. Você tem muita coisa para ver. E aí indo para o norte também, enfim, você tem outras opções. Inclusive essa em direção a Cuiabá, por exemplo, você já tem uma parte histórica muito legal. Que aí a gente já vai falar já de Goiás, né? Que é conhecido popularmente como Goiás Velho, né? Cidade de Cora Coralina, e Pirinópolis, enfim, e mais uma série de outros roteiros, tá bom? Então hoje vai ficar esse roteiro para vocês já começarem a imaginar seus próximos passeios, e eu vou ver se eu faço mais ou menos na sequência, para a gente não perder o bonde desse de Brasília, e depois eu termino fazendo Brasília propriamente dito. Aí eu quero fazer uma coisa legal, bem mais estruturada, porque tem muita coisa para conhecer naquela cidade. Tá certo? Não esqueça de me curtir aí no YouTube, no Instagram, AM Consultoria em Turismo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.